minha sorte, nossas negras vozes. Negras Vozes, um podcast do Ilô Bademim. Ao falar de carnaval, pensamos sempre em desfiles, festas e samba. Pouco refletimos sobre a conexão com o sagrado, mas não se enganem, o sagrado sempre esteve presente. A origem do Ilô Bademim, como mencionado nos episódios anteriores pelas mestras Beth Belli e Girley Miranda, tem muita relação com o samba, ancestralidade e momento histórico-cultural da cidade de São Paulo. A princípio, pode parecer confuso relacionar o samba com o candomblé, se pensarmos longe de um contexto étnico-cultural. A palavra macumba vem do banto e nomeia um instrumento de percussão muito conhecido dentro dos terreiros, o atabaque. Dentro do terreiro, ele e outros instrumentos são tocados acompanhados por cânticos, rezas e danças. É a festividade aos orixás. Festividade que se expande até chegar às ruas. Por exemplo, é dos terreiros da Bahia que surge o samba de roda e o afoxé. É dos terreiros de Recife que surge o maracatu. Enquanto que nos terreiros as rodas compõem o xirê, nas ruas elas começam a dar corpo às rodas de samba. É a mais pura representação da africanidade. Em São Paulo, o samba tem sua ascensão no Largo da Banana, na Barra Funda e também nos bairros do Bexiga e do Glicério, berço da tradicional e pioneira escola de samba Lava Pés. O Ilô Bademim é um manifesto vivo, materializado por suas integrantes. O cortejo, que abre o carnaval de rua da cidade de São Paulo, não é somente uma atração aos olhos do público, é também um manifesto de luta que engloba resistência política, cultura e tradição ancestral afro-brasileira. Tem como madrinha uma das maiores intérpretes e cantoras do samba nacional, Leci Brandão. E muitas das integrantes possuíam uma longa jornada no mundo do samba antes, durante e depois de suas passagens pelo Ilô. À frente da bateria do Ilô Bademim vem o naipe do agogô, instrumento de herança dos Axantes. E é ele que por muitas vezes inicia a saudação aos orixás e também marca o ritmo. Com o lema Nosso Afeto é Potência, tem como uma de suas coordenadoras Cris Blue, que contará um pouco de suas vivências no samba e no Ilô. Cris é samba, é história e, assim como muitas que nos escutam, é Ilô Bademim. Eu nunca tive a pretensão de ser Cris Blue, né? Mesmo antes do Ilô, que, assim, eu vou começar contando como chegou o Cris Blue, né? Não sei se vocês sabem, o Blue não é artístico, né? O Blue não é artístico, o Blue ele veio do uniforme, né? Da onde eu trabalho, quando eu entrei na FAPESP, eu entrei no setor de limpeza, fazendo a limpeza, né? Eu passei num concurso para fazer limpeza, né? Auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, como queira falar. E aí meu uniforme era azul, né? Então eu cheguei como Maria Cristina, e aí no andar que eu fui trabalhar tinha mais de uma Cristina, tinham várias Cristinas, e aí para diferenciar, né? Cada uma tinha, né? Uma era chamada pelo sobrenome, a outra também pelo sobrenome, aí falou assim, como é que a gente vai chamar a Cris, né, a Cristina, aí falou assim, podia ser Cris Azul, né, pelo uniforme e tal, aí falou assim, não, podia ser, aí uma outra pessoa, né, depois virou uma parceira ali, né, de colega de trabalho de muitos anos, isso já vai fazer 18 anos, aí ela falou assim, não, então podia ser Blue, né, Blue, Cris Blue, e ficou Cris Blue,
dentro da FAPESP. Lá, mesmo dentro da FAPESP, se você chegar lá e falar Maria Cristina, ninguém vai falar assim, que Maria Cristina? Não existe, assim, tem, mas aí tem que ter o sobrenome. E até a telefonista lá também, uma vez, foi procurar o ramal, quem era Maria Cristina, sendo uma pessoa nova na empresa. Aí eu falei assim, a Cris Blue, Aninha, eu sou a Cris Blue. Pelo amor, porque todo mundo me colocou dessa maneira. E isso veio lá da FAPESP. Então, quando eu cheguei no ILU, eu já era Cris Blue, que todo mundo achava que tinha a ver com a parte artística. Só que eu incorporei isso de uma maneira positiva na minha vida. Essa forma de olhar, né? Como falo, às vezes pode até ter sido uma forma racista ou preconceituosa naquele momento e eu não percebi, porque fez uma ligação com o meu uniforme. E naquilo eu nunca percebi. Eu fui perceber depois de tempos que o meu blue veio daquele momento que eu estava com o uniforme de limpeza. Mas aí eu transformei esse blue numa coisa também muito boa na minha vida, que ficou o azul e assim e foi transformando, né? Tudo mudou, né? Nesse período e tudo foi acontecendo. E aí e foi dentro da FAPESP também que eu conheci a Ruby, né? Que já foi da dança. Ela chegou também no ILU bem no início. O ILU era menor, tinha o quê? No máximo 50 mulheres, ou menos de 50. Hoje o Agogô seria muito maior do que todo o ILU quando eu entrei, muito. Aí ela falou assim, conheci um grupo que é a sua cara. A minha cara e a cara de uma outra amiga minha, chamada Marisa Matheus, maravilhosa, né? Quem não conhece, conheça, porque ela é uma pessoa sensacional também. E ela falou assim, e as duas pretas, né, da FAPESP, aí ela falou assim, conheci um grupo que é a cara de vocês têm que conhecer. A Rubia falou. E aí, nisso, eu fui. E aí, eu fui apresentada ao ILU dessa maneira, né? Cheguei lá, vi o ensaio, que a Rubia aí estava na Alfaia, né? Nesse primeiro ano ela saiu na Alfaia, e eu fiquei de fora porque não dava mais tempo de entrar. Aí, nesse momento também, eu tinha voltado a estudar, né? Fui fazer uma faculdade que eu não tinha feito. Aí já estava na faixa dos 40 anos, né? E aí eu dei ênfase nisso, né? Nessa coisa do estudo, né? Para ter uma melhor condição dentro da FAPESP. E aí foi assim que começou a minha história, né? Eu cheguei, fui lá, assisti. Aí logo depois, carnaval, aí eu saí no cordão, era um cordão pequeno ainda, e segurava, era uma corda, né? Que ficava em torno, e a gente segurava a corda, não era como hoje, e também é lei, agora não pode ter cordas, né? Em torno dos blocos. E daí que veio, depois eu entrei para tocar no agogô, que também já me chamava atenção o agogô, antes mesmo do ILU Obá, né, que eu sempre tive uma coisa assim muito do toque do agogô, eu acho que por conta do Filhos de Gandhi, né, por conta dos blocos da Bahia também, né, o Ilê, que já estava, do Olodum, e por conta das escolas de samba também. Apesar de eu sair em escola de samba, mas não tocando agogô, né, já toquei ganzá, né, e já saí em alas, né, nas escolas de samba aí também. A rainha do samba, a rainha dos bambas de Madureira, compôs a mangueira, levantou poeira. Bamba no samba, cidadã brasileira, a primeira mulher, a primeira estação, primeiro delírio, primeira visão desse Brandão. A primeira mulher, a primeira estação, primeiro delírio, primeira visão desse Brandão. A força de Xangô, de Xangô. Eu tenho que falar assim, que meu encontro com a música foi na varanda da minha casa, porque tinha uma vitrola, né? Um dos meus irmãos mais velhos tinha uma vitrola e a gente fazia o quê? Aqueles encontros, era o quê? 2, 3 anos. Vamos dizer assim, a partir dos meus 3 aninhos que eu posso entender de ouvir música e entender a música, que era ali
na varanda que a gente tinha, aí reunia ali final de semana, colocava a vitrola, e aí você vinha com samba rock, samba raiz como o Martinho da Vila, né? Canta, canta, minha gente. Que eu fui escutando, não tinha como não ouvir, e aquilo foi incorporando. E eu e a minha irmã, pequenininhas assim, aí a gente sambava, e era tão natural sambar, porque estava no nosso corpo já. Eu não aprendi a sambar, eu não fui numa escola para aprender. Sempre foi um movimento muito, muito natural meu, porque já estava, né? Já tinha vindo. Eu aprendi a dançar samba rock com meus irmãos. Eles ensaiavam para ir para o baile, então eles treinavam com a gente, sabe? Comigo, com a minha irmã, e eles treinavam com a gente. Então, eu aprendi a ter esse contato com música, e o samba foi levando. Aí tem um outro meu irmão também, que é percussionista. Foi uma coisa natural, uma coisa que veio mesmo de família e ancestral. Eu começo a trabalhar jovem, e aí eu vou para o centro da cidade, aí eu vou para a área central de São Paulo, que foi daí que eu começo a conhecer o movimento preto, que aí eu estava com meus 14, 15, que daí é o encontro ali da 24 de maio, ali do Viaduto do Chá. Quando fala assim, 78 foi quando surge o MNU, só que eu não fiz parte do MNU, naquele momento eu não fiz, mas eu já tinha todo uma coisa ali na área central, né, de participar de ensaio de escola de samba também. Aí eu começo a entender um pouco mais e me adentrar nesse estilo, vamos dizer assim. Então, o samba sempre esteve presente. Eu lembro também da gente dançar nas varandas, né, nas casinhas, e todo mundo parar e falar assim, nossa, que coisa linda! É que não tinha, né? Naquele tempo, não filmava, sabe? Ia ser o maior sucesso, ia viralizar. Eu penso nisso hoje. Eu falo assim, se tivesse, assim, quem filmasse, todo mundo falava assim, nossa, como sambam. É daí que surge o movimento dentro das escolas. E eu também posso dizer também, de um período que eu via, sabe, o que assim, o meu sonho era duas coisas na vida, que era que tinha uma ligação, né, porque a gente também não tinha referência preta na televisão. E isso também, de uma maneira, também me incomodou, assim, porque o meu programa favorito na televisão era o Chacrinha. E por que era o Chacrinha? Porque tinha chacretes que dançavam. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu sempre gostei da dança. Apesar de tudo, assim, eu sempre gostei de dançar e sempre tive muito esse olhar para a dança. E eu era muito fã daquelas chacretes. Eu ficava assim, eu falava assim, eu quero crescer, eu quero ser uma chacrete. E depois de uns anos, surge o Sargentelli. Ele tinha um programa que era feito... que agora esse termo, né, hoje eu entendo um pouco de tudo isso, mas ela falava assim, as mulatas do Sargentelli, né, era o programa e tinha as mulatas, né, e eu tinha um sonho de ser uma daquelas mulheres, né, de sambar, de estar numa determinada colocação ali, porque era uma referência, elas eram lindas, sempre foram lindas, e era onde eu me enxergava. Tanto também que eu só fui entender o que era uma rainha e uma passista um tempo depois também, que eu também tinha aquela vontade de me tornar uma passista de uma escola de samba. Não cheguei a ser, né? Cheguei só a ficar nas aulas, mas eu sempre tive aquela admiração, né? Porque é onde eu me enxergava, onde você... olhava aquela mulher ali, você falava assim, nossa, que rainha, era rainha mesmo, né? Mas ali você via aquela coisa do protagonismo das mulheres pretas, e que era único, depois cada uma seguia o seu caminho, né? A sua história. Mas o lance de tocar também eu aprendi, tá dentro da gente, mas também foi uma coisa que foi negada pra gente.
tanto para as mulheres, principalmente para as mulheres pretas. Para os homens era comum, porque o samba também sempre foi aquela coisa, a mulher fica ali dançando e assim, mulher tocando numa roda de samba, mesmo tendo irmão que tocava tal, e a gente acompanhava e via, a gente ficava fora assistindo e cantando. A gente não ficava lá dentro, né? A gente ficava sambando fora, a gente ficava só observando os homens fazendo samba. Hoje nós temos várias referências de sambistas, mulheres que cantam, que compõem. Mas antes, principalmente em São Paulo, você não tem. Você não tem uma história de sambistas, mulheres, fazendo samba. A história é muito recente, né? Se a gente for perceber, eu lembro, aqui em São Paulo, muito pouco tempo. Apesar da primeira escola de samba, que é a Lava Pés, ser fundada pela madrinha Eunice, né? Foi uma mulher que fundou, mas sempre as tias baianas, as coisas ficavam ali ao lado, mas não vamos dizer assim, como protagonista, né? Sempre é o diretor da bateria, sempre é o diretor de harmonia, sempre eram os homens. A mulherada sempre ficava ali tendo uma grande força, né, para aquilo acontecer, porque sem as mulheres, sem as tias baianas, esse espetáculo não aconteceria da forma que é. E aí, depois, casei, né? No período eu casei, fiquei um período naquela coisa da casa, né? De trabalhar e tudo mais. Eu tive uma vida, assim... Eu fui feliz também nesse período, que também foi uma escolha, né? Tem momentos que você faz as escolhas na vida. E aí foi um momento também que eu só estava, vamos dizer assim, convivendo mais no âmbito familiar. Só que daí minha vida também deu uma, como é que fala? Deu uma reviravolta no sentido de eu ter esse momento de me separar e de retornar para tudo aquilo também que eu já, como eu falo, eu tenho vários momentos, né? Vários ciclos da vida, né? Várias coisas que vão acontecendo que eu nem tenho pretensão de nada, e a coisa foi acontecendo. Foi aí que conheço que eu podia tocar, que eu podia, além de dançar o samba, eu não canto, mas eu faço coro, né? Mas assim, eu vi que eu podia compor, só que eu fui entender isso num grupo, quando eu entrei no ILU, vamos dizer. No ILU que me deu essa oportunidade. E a coisa veio naturalmente também. Como o samba do João Nogueira que eu falo, né? Que ninguém faz samba só porque prefere, a força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. E não interfere mesmo, porque eu nunca pensei em fazer uma composição de ser gravada e de ser cantada por várias pessoas ali. Num carnaval, eu nunca imaginei isso na minha vida, que eu teria essa possibilidade, né? Eu teria esse dom, e foi incrível isso. E depois aí fui aprender outros instrumentos também, além do agogô, e fui ensinar e fui mostrar para essas mulheres que elas também têm essa condição, né? Todo mundo pode, principalmente as mulheres pretas. Se eu sou Cris Blue agora, sim, sinceramente, eu devo muito, 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 muito ao Iluobá. Sempre agradeço sempre a minha ancestralidade e agradeço muito essas mulheres que eu encontrei no caminho, principalmente nesses últimos, 16 anos, 15, não lembro mais assim um momento, mas eu devo muito a muitas mulheres e também muitas mulheres da militância, porque eu também não posso falar do Iluobá de alguma maneira sem lembrar essas mulheres também que me antecederam e também das mulheres, né, da militância. Eu também, além de estar no samba, além de atuar no Ilu, né, de trabalhar e tudo, eu também tenho o lado da militância e do ativismo. Então, dentro do Ilu, eu sempre falei, eu faço militância dentro do Ilu. Mas eu também gosto de conscientizar, eu tento conscientizar, porque eu falo assim, não adianta só tocar, né? Mas você ter o conhecimento daquilo que você está tocando é importante, da história daquilo, né, que você está fazendo é muito importante, quem é que
Porque muita gente morreu para você estar tocando um agogô, né? Para estar tocando um tambor, para estar tocando instrumento. Quantos dos nossos, né, sambistas morreram para estar ali, né? Assim, para a gente estar aqui hoje e todo mundo querer fazer parte, isso é muito legal. Mas tem que conhecer a história, não adianta chegar, eu quero, né, tô aqui, quero tocar e tal, por conta do carnaval somente, mas aí a história, porque eu acho isso importante, né? E ser coerente com aquilo que eu levo sempre. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Então, eu tenho que lembrar também, né, da época que eu participei, o momento da roda de compositores do Colombolo, que isso também me deu uma grande força. O Colombolo, né, para quem não sabe, também é um espaço cultural importante, né, dentro de São Paulo, que também faz uma pesquisa muito forte, assim, referente ao samba paulista, né, que muitas pessoas também agora tá mostrando mesmo como a gente tinha e tem grandes compositores e grandes mestres aqui no estado de São Paulo, coisas também que as pessoas muitas vezes só viam um pouco mais Rio de Janeiro, né? Como a Bahia também, que é o berço do samba, é a Bahia, eu sempre falo isso, saiu ali do Recôncavo, aí veio, né, entre Rio, e aqui foi também surgido, né, dentro do interior de São Paulo, que veio para a capital. Então, surge ali, né, e muitas pessoas não sabem que história rica que a gente tem, como morar, né, na Barra Funda, perto do Largo da Banana, onde tudo, vamos dizer, se inicia aqui na capital. Então, isso é muito importante, né? Aí você tem Bexiga, né, Saracura, porque são redutos da onde? Ali, as pessoas também não entendem que o centro de São Paulo é um centro preto. Aí eu entro no Colombolo, e eu não tinha muita noção ainda sobre a história do samba paulista como era. Eu tinha a noção de participar, mas eu não sabia muito a fundo da história do samba paulista. Aí, quando eu entrei, eu já estava também no ILU. Só que eu entrei no Colombolo, mas também de uma maneira de olhar, de estar lá assistindo, e não tanto atuando. Também foi uma coisa de chegar, de ter esse conhecimento, sentar, participar de sexta-feira, ir lá, ver a roda. Aí, de repente, você começa... também eu não fiz, ali naquele momento, também não participei de nenhuma composição, só que com o tempo, como eu falei, a coisa veio na mente como se fosse um sopro mesmo. É uma coisa muito louca que a composição chega na mente. Quando eu fiz o samba o primeiro para o ILU, eu nunca imaginei, eu acordei com aquilo na mente, sim, e eu falei para a Flor, Flor, eu acho que eu fiz alguma coisa. Aí ela falou assim, aí eu mostrei, ela falou assim, nossa, mãe, nossa, coisa, né, ficou bom isso aí. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou mostrar para Beth, né, vou mostrar lá para Beth, vou ver o que ela acha. E aí, naquele ano, foi o hit do ano, que é o Ilobá de mim, de todos nós. Aí, mas aquilo veio a música e a letra, não foi uma coisa, eu vou fazer um samba, não, ficou batendo na minha mente, assim, sabe, eu Ilobá de mim, de todos nós. E depois, lógico que daí você participando de uma roda de compositores, e você vendo, você
lendo um pouco mais, né? Sabendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais as histórias, você ali participando, aí você se envolve e aí você tem um estímulo. Aí eu tive estímulo também, porque eu falei assim, eu posso. E nisso, com outras mulheres também em torno. Aí a gente começou a conhecer outras mulheres que também começaram a se envolver, né, nas composições, não só dentro do Quilombola, como em outras rodas. Então, a gente começou a atuar dessa maneira. Como eu falei, era um espaço, e é um espaço machista e tudo mais, mas a mulherada começou a se envolver um pouco mais, a tocar instrumentos que não tocavam, pegar o surdo, o tamborim, pegar o pandeiro. Mas aí as mulheres começaram também a se envolver nas composições. Hoje as rodas de samba não são tão mais fechadas como eram antes, né? Hoje eu participo, se eu chegar nesse período numa roda de samba, nesse envolvimento. E eu agradeço muito mesmo o ILU para me dar essa visão, porque nas escolas de samba era isso, era instrumentos menores, né? A maioria das baterias, nem toda bateria de escola de samba tem mulher. Agora que também estão assim, abrindo um pouco mais, porque as mulheres sempre foram para tocar. A minha história vem um pouco daí. É o Ilu-Oba, cantando numa só voz. É o Ilu-Oba, time de todos nós. É o Ilu-Oba, cantando numa só voz. É o Ilu-Oba, time de todos nós. A gente também não pode falar sobre samba e não falar da tia Ciata, que foi, né, a grande referência para a gente, para as mulheres, tia Ciata e a tia, né, a madrinha Eunice. A gente nunca pode deixar, e quem não conhece, principalmente as mulheres dentro do samba, tem que saber a história, né, de como tudo isso surgiu, quem foi tia Ciata. Se existe uma escola de samba, se a gente está aqui, a gente tem que reverenciar essas mulheres, né? Aqui em São Paulo, é a nossa madrinha Eunice, né? No Rio, e da Bahia para o Rio, tia Ciata, e às vezes ela não é tão lembrada como deveria ser, né? Que tudo aconteceu ali, ela no terreiro, ela ali, como fala, comandando um terreiro, né? Que ela dava cobertura para os sambistas fazerem o seu samba ali. Né? E era uma coisa que marginalizada. A gente sempre tem que lembrar o quanto foi difícil essa trajetória até chegar nos dias de hoje. Hoje todo mundo quer sambar, quer ser sambista, quer tocar. Hoje é lindo, hoje todo mundo quer estar na escola de samba ali, né, dando o seu close, né, como diz, faz o seu BT. Mas quanta gente morreu, quanta gente foi presa, né, por estar tocando uma caixa de engraxate, né, não tinha nem instrumento, né? O pessoal fazia ali batuque nas caixas de engraxate, na latinha, né? Então a gente não pode esquecer de tia Ciata e dessas referências, e das tias baianas também. Sempre agregou também todos eles, né? Todos nós. E a gente sempre tem que lembrar disso. Indo para o ILU, na matéria dos instrumentos, como eu falei, eu sempre entrei no ILU e desde sempre estou no agogô, né? No naipe do agogô. Também foi uma coisa natural. Eu escolhi o agogô não pelo tamanho, pelo preço, mas eu escolhi por aquilo que me chamava a atenção. O som dele, né? Sempre me soou melhor. Assim, eu sempre tive um carinho muito grande, a coisa do ferro e aquele toque, como disse o Gil, toque sutil do agogô, né? Sempre me envolveu e sempre achei lindo e sempre falei, vou tocar agogô. Isso, quando eu assisti o ILU, já tinha isso na mente. Só que eu nem pensei que eu iria ficar tanto tempo nesse, assim, no naipe. E assim, envolvimento dos outros naipes também, eu acho assim, a coisa que a Beth, eu acho que até a própria Adriana, né, quando teve essa formação, foi uma coisa assim, bem pensada, porque aí você tem o som daquele tambor, da alfaia, né? Como o pessoal fala, a alfaia é o coração, tá. Mas tem também o nosso outro tambor, que é o djembe.
é um casamento ali que foi bem colocado. E assim, eu também é uma coisa que eu sempre falo, eu fui para o agogô, mas eu tive também a vontade de aprender os outros instrumentos. Não sou uma exímia tocadora dos 4, mas eu me seguro, eu sei, porque eu também acho isso importante. Mesmo você estando no seu naipe, eu sempre falo para as meninas, faça um curso, né? Você tem um curso da Shirley, você tem um curso da Beth, da própria Adriana, assim, que você pode fazer, você pode sair, como sempre, ali naquele seu naipe, mas eu acho que aquela coisa de você ter esse conhecimento geral, isso te possibilita de você entender um pouco mais do que é vamos dizer, a música ancestral que a gente coloca na rua. Porque a gente é diferente um pouco da escola de samba, porque na escola de samba você fica 2 horas tocando a mesma batida, cantando a mesma música e tocando a mesma batida. O Ilu proporciona pra gente tocar diversos ritmos. Isso aí é sensacional. Eu não conheço outro lugar assim de percussão que possibilite isso. E não diminui nenhum outro instrumento ou outro naipe, né? Todos, para mim, se casam. Eu não consigo tocar gogô sozinho se eu não tiver o djembe e a alfaia e o xequerê. A gente até tenta, mas a gente fazer um ensaio só do agogô, tocando só agogô, sem ter uma base de qualquer outro instrumento, não é a mesma coisa. Eu tenho um carinho por todos os naipes mesmo, tanto que eu me envolvo com todos, né? Eu tenho aquela coisa do agogô, que todo mundo fala, que eu sou a RP do Ilu, porque eu não fico fechada, não fico aquela coisa fechada só dentro das mulheres do agogô. Não, eu me envolvo com todas as mulheres, tanto seja do canto também, que é de suma importância o nosso canto, e a nossa corte, né? A dança. Então, ali, eu acho que vamos dizer, é um encontro perfeito, né? Um encontro ancestral de suma importância, né? Naquela coisa dali, do pertencimento, tentando levar a história da nossa ancestralidade para a rua, todo mundo junto, misturado, mas a gente não tem aquele comprometimento da competição, apesar de querer fazer o bem feito. Mas eu acho que tudo ali tem muito amor, muito carinho envolvido, por isso que dá certo. E esse crescimento também foi natural, como eu já falei, como se fosse dentro de São Paulo foi natural, porque os blocos eram muito menores. Quando o Ilu começa, os blocos de carnaval, de rua, eram muito pequenos, o público era muito menor. Todo mundo ia para onde? Para Bahia, para Recife, ou ia para as escolas de samba. Não tinha esse interesse de bloco de rua. Chegou um momento que não tinha interesse. O Ilu saía ali na Major Quedinho, era uma coisa assim, era uma coisa folgada. Algumas pessoas iam, e a gente saía e o povo ia atrás, mas assim, de uma maneira mais simples, né? Não tinha um público como era hoje. E aí, nesse período, o que aconteceu? Teve dificuldade, vamos dizer assim, financeira de ir para outro estado, né? Para ir para Bahia, para ir para o Rio e para aparecer em outros carnavais. A turma começou a ficar em São Paulo. E isso foi fazendo com que o Carnaval de São Paulo fosse crescendo os blocos. Foi crescendo. As pessoas começaram a entender que São Paulo também podia fazer um carnaval grandioso e foi assim, foi um boom de uma hora para outra. 2014 estava um pouco menos, quando foi 2015, que já foi a fase da Carolina, foi 2015, né? É isso. Foi 2015 foi a Carolina. Você já viu, a gente já não pôde mais sair na Major Quedinho. Já não dava mais não comportava mais o Carnaval do Ilu na Major Quedinho, coisa que ficou por bons anos. E aí que surge todo aquele boom de blocos dentro da cidade, né? E hoje você percebe que foi daí esse envolvimento, né? O crescimento, aí, o olhar, e todo mundo começa a olhar e querer fazer também parte, né? Todo mundo queria, porque antes eu tive que lutar muito para pôr a mulherada dentro do Ilu. Assim, pedia, eu falava assim, vem tocar, vem pro Ilu. Eu olhava para a pessoa assim, eu nem conhecia, e falava assim,
você pode tocar no Ilu, vem tocar no Ilu. Você conhece o Ilobá? Eu sempre fui dessas, né? Mas toda mulher preta que chegava junto ali dentro do agogô, e quando chegava alguém em outro naipe, eu falava assim, fica aí, fica lá, ocupa seu espaço, esse espaço é seu, você tem que ser protagonista, você tem que ficar lá na frente, sabe? Ou na ponta. Eu sempre briguei por isso, gente. Mas, enfim, eu quero agradecer imensamente esse convite, assim, peço que esse projeto tenha uma vida muito longa, de verdade, sim, que é muito importante poder ter esse espaço para a gente falar. Eu já falo bastante, eu consegui conquistar isso, foi uma conquista, porque eu também não tinha espaço para falar, a gente não tinha espaço para a gente ser ouvida, para a gente falar, para a gente colocar nossas opiniões, para a gente mostrar o que a gente sabe, para mostrar a nossa ancestralidade, assim, que veio lá de longe, né, que a gente só está tentando, né, pôr isso para frente, né, levar isso adiante, porque é isso, o Ilu tem a coisa a política envolvida, porque não é um bloco, a gente é uma ONG, né? A gente está ali para isso, para gritar, para falar assim, ó, ouve a gente, ninguém mais nos cala, a resistência está aqui. Iluobá, vem lá, Iluobá, vem cá. O que aprendemos umas com as outras? Olá, eu sou Lenita, estou no Agogô. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, a minha avó, que por sua vez aprendeu com a mãe dela, a minha bisavó, que toda mulher nasce com um dom muito importante, que é a força. Toda mulher é forte. E por mais que a sociedade tente nos convencer do contrário, dizendo que a gente é fraca, que a gente é frágil, que a gente não tem capacidade, isso não é verdade. A minha mãe dizia também que um dom, quando compartilhado, ele não diminui não, ele só aumenta. E hoje sou eu que digo para minha filha, e digo para você também, para você que está me ouvindo, bora fortalecer umas às outras, bora pegar na mão da irmã e somar nossas forças. Pega essa força que está aí dentro de você e compartilha, aí você vai ver que a força compartilhada é a força multiplicada. Negras Vozes.